Vamos iniciar agora a nossa gravação, né? Vamos aqui. Deixa eu buscar a tela. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar o sistema? Vocês estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo olhar a tela do sistema? Só para saber se está tudo certinho, se a gente está no, digamos aqui, numa mesma linguagem. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Johnny. Sim, professor. Nós Tá estamos. Eu estou visualizando, quer dizer, a a tela. tela do sistema, né? Beleza, então vamos lá. Então, como eu estava falando, ontem a gente pegou, trabalhou a parte de cadastros, né, alguns dos principais pontos, e depois a gente conseguiu cadastrar um empregado. Então, a minha ideia era justamente essa, que a gente conseguisse cadastrar, e hoje, as demais partes do cadastro, obviamente a gente não vai ver isso daqui tudo, mas as demais partes, que também são importantes, a gente pudesse trabalhar hoje, né, para poder fazer as vinculações aos empregados, e depois dessa parte de cadastro, a gente vai ter uma espécie de um pequeno exercício, só para a gente fixar um pouco melhor o conteúdo, para aí sim a gente pegar e já adentrar a parte de movimentos. E aí, quando nós formos fazer a parte de movimentos, eu vou pegar, vou disponibilizar uma cópia de uma empresa com mais empregados para que a gente tenha mais situações. Então, trabalhar apenas com uma empresa de um empregado só. Então, vamos lá. A gente pegou ontem, trabalhou a parte de cadastros. Primeiro, a gente cadastrou uma empresa. Foi a empresa que a gente cadastrou com o nosso nome. A gente pegou, vinculou as informações. Depois, cadastramos os cargos. Lucas, Oi. tu tá já disponibilizando a tela do sistema? Já. Porque para mim aqui não aparece. Só aparece, só tava pra te olhar. Sério? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Então, vou apresentar a tela inteira novamente. Agora E deu. agora? Agora deu, né? Pronto, então vamos lá. Eu vou voltar aqui. Ontem a gente pegou, cadastrou empresas. A gente veio aqui, cadastrou uma empresa, tudinho, com o nosso nome. Essa empresa que a gente vai trabalhar. Depois a gente vai colocar uma outra empresa com mais empregados para a gente continuar trabalhando, tem mais situações. E a gente veio, como eu sempre falo, eu não gosto de cadastrar direto o empregado. A gente veio primeiro, cadastrou os cargos, a gente verificou quais cargos a gente tinha, né, quais cargos a gente tinha na empresa. Se não tivéssemos o cargo que a gente desejava, a gente pegou e efetuou o cadastro, a gente veio novo e cadastrou esse novo cargo, assim como fizemos com funções, cadastramos funções também, que é semelhante ao cadastro de cargos. E também vimos aqui, cadastramos lotações, essas lotações que são os setores da empresa. Até aqui ficou um pouco mais de informações, só que a gente vai usar basicamente uma. A gente pegou, mostrou como cadastrar essas lotações, que são os departamentos, como fazer sublotações para que eu tenha aí um controle um pouco mais analítico, né? Um controle um pouco mais a fundo de todas as situações, de todos os setores. Assim também, como vimos aqui, cadastramos os horários, as jornadas desses nossos empregados, quais horários que eles respeitam e tudo mais. Também viemos aqui e observamos o cadastro dos empregados. Deixa eu só abrir o cadastro aqui de horários.
A gente veio, cadastrou o horário de segunda a sexta, horário de sábado, a jornada, que é o conjunto desses horários, como esses horários acontecem. Então, está aqui com relação a esses horários. E viemos e cadastramos também o sindicato. Depois que cadastramos o sindicato, foi que, olha só, sindicatos comerciais, foi que voltamos para o cadastro de empregados. Cadastro de empregados, demos um novo, e aí a gente começou a cadastrar o nosso empregado. A gente veio e cadastrou o empregado, tudinho, com as informações pessoais, as informações de contrato, para aí sim a gente já ter um pouco mais de informações para fazer a nossa folha de pagamento. E hoje a gente vai ver as outras partes também, os outros pontos da parte de cadastros, para que a gente consiga arrematar tudo isso. E no nosso próximo treinamento, a gente já vai pegar e já vai fazer a parte de folha. A gente já vai trabalhar mesmo movimentações. Vamos lá. Primeira coisa aqui com relação ao cadastro do empregado é que eu tenho a possibilidade de vir relatórios admissionais. E aí o sistema já traz aqui a possibilidade, eu vou visualizar. E eu consigo já tirar um modelo de contrato com as informações preenchidas. Já tem um termo de compromisso de vale transporte, se aquele empregado mora um pouco distante da empresa, então ele vai fazer uso do vale transporte. Aqui o documento de TPS, que fica também em poder da empresa, para que ela possa comprovar que entregou a carta de trabalho, porque caso a gente não entregue em até 48 horas, há uma multa, que aqui no caso a empresa tem que pagar. E também aqui a ficha do empregado, trazendo todas as informações com relação a nome da empresa, nome do empregado, o horário desse empregado, o salário contratual dele. Então, uma série de situações que a gente tem aqui. Beleza, esses são os meus relatórios admissionais. E agora vamos aqui para o nosso cadastro. Primeiro, empresa e grupos de empresas. Perfis de empresa, para que vai servir isso daqui? O sistema já tem até alguns cadastrados. O sistema ele tem a possibilidade de vocês pegarem e criarem grupos de empresa. Para quê? Para fazer a folha em lote. Ao invés de você entrar de empresa por empresa e ir lá e dar o mesmo comando, com um comando só você pode pegar e criar todas as folhas, ou a maioria delas. Isso é que a gente faz com relação ao processamento em lote. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou separar essas empresas por grupos, de acordo com o que elas são. Eu vou ver aqui, ó, eu já tenho algum pré-cadastrado, olha só, sem adiantamento. Vou criar um novo. Eu tenho aqui, vou colocar aqui empresas sem, deixa eu ver, empresas sem movimentação, né? Na verdade, sem movimentação não vai muito além, vou colocar só como teste. Nesse caso aqui, eu vou dizer a empresa se ela tem o adiantamento, se ela paga adiantamento, se ela realiza a folha de adiantamento, aquela que a gente faz até o dia 15 do mês. Nesse caso, a nossa empresa não vai ter adiantamento, então vou colocar dia de adiantamento como 0. E olha só, eu tenho aqui a possibilidade de pegar e criar a folha de acordo com uma parametrização que eu fiz. Como assim, data de cálculo, para que no sistema a data de cálculo seja a data que eu coloquei, seja a data que eu separei. Eu posso fazer isso para todas as empresas de uma vez só. Porque o sistema, quando eu gero a minha folha, o sistema pega e ele automaticamente traz como data de pagamento o último dia do mês. Só que eu posso modificar tranquilamente. E aqui eu já posso pegar e parametrizar isso. Olha só, data de cálculo da folha, último dia do mês da competência, um dia fixo para esse mês, então posso colocar como data de pagamento para todo dia 28, todo dia 29, aí eu viria aqui e colocaria. O último dia, ela sempre vai considerar o último dia, se é 29, se é 30, se é 31, se é 28, ele vai considerar. E aqui, ó, dia fixo do mês subsequente à competência. Por exemplo, eu posso pegar e para que a folha
sempre apareça como data de cálculo o dia 5 de dezembro. Então, posso pegar aqui, posso colocar. No nosso caso, eu vou criar como último dia da competência, último mês da competência, quase não sai, né? Último dia do mês da competência. E vou marcar aqui, criar a folha de pagamento automaticamente. Eu venho aqui, marquei, eu criei o meu perfil, eu disse como é que eu quero. E agora eu venho aqui, cadastros, grupos de empresa, eu vou dizer para quem é que eu quero. Quais as empresas que vão respeitar aquela parametrização que eu fiz. Vou vir aqui em novo, vou colocar como teste também e vou selecionar o perfil que eu criei. Pronto, selecionado o perfil, aí eu venho aqui. Eu posso incluir todas de uma vez só, eu posso incluir apenas algumas empresas. Vou vir aqui em novo e vou selecionar apenas uma empresa. Demonstração, ok. Aí eu venho em novo, seleciono outra empresa, empresa Lucas. E assim eu vou fazendo, eu vou criando os meus grupos, criando os meus com as empresas que eu desejo. Daqui a gente vai trabalhar também, quando a gente estiver lá na parte de movimentos, a gente vai gerar essas informações aqui em grupo. Então, vou vir aqui, pronto, cadastrei meu perfil de empresa e meu grupo de empresas. Vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui acordos e dissídios coletivos. Nesses casos, é para eu vincular uma informação que é até necessária ao E-Social, as situações em que a gente sabe que o Sindicato do Comércio, por exemplo, ele diz que o aumento dos salários, o dissídio, ele tem que ser feito em novembro. A data base deles é novembro. Então, se o mundo fosse perfeito, todo mês de novembro, os nossos salários, no caso de quem é vinculado ao Sindicato do Comércio, era para ser aumentado. Só que aí era para ser reajustado. Só que aí não acontece isso. O que vai acontecer? Esses salários eles vão ser reajustados só lá para fevereiro, para março e por aí vai. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Como o E-Social ele trabalha direitinho a questão das competências, ele não vai permitir que eu faça um complemento não sei, de um ano do ano passado, de um mês passado, e fique por isso mesmo. Ele vai pedir uma justificativa. Por que você está criando uma folha complementar? Por que você está lançando informações complementares nessa folha? E de quando são essas informações? Aí entra a figura de acordos e dissídios coletivos, que eu vou pegar, vou dar um novo, vou colocar aqui o nome, coletivo 2020. Descrição, aí eu vou descrever acordo coletivo, realizado, tal. Vou só colocar aqui o mesmo nome aqui em cima, só repetir, que a gente já ganha tempo. Tipo de acordo, eu tenho as opções. Se é um acordo coletivo, se é uma informação de legislação, se é uma sentença ou algo do tipo. Eu venho aqui, acordo coletivo. Data da assinatura, quando é que ele foi assinado lá pelo sindicato, né? Aí aquela conversa sindicato patronal e sindicato dos empregados, vou colocar que foi em 1/12 de 2020. E foi dado como efetivado no dia 02/12 de 2020. Mês e ano limite para pagamento é para que eu informe até quando eu posso efetuar o pagamento desses complementos, porque nem sempre o empregador, né, a empresa, ela tem condição, vamos imaginar aí, que o salário do empregado, sei lá, talvez R$ 2.000, e aí agora sofreu reajuste e a empresa, em situação de pandemia, não tem como pagar o complemento de todos esses empregados em um mês só, no mês que foi efetivado, no mês em que foi dado como permitido para pagamento pelo sindicato. Aí o que ela faz? Às vezes ela pega e faz esse pagamento de forma parcelada. E aqui eu vou colocar a data do último mês dessa parcela. Então, eu vou colocar aqui que vai ser lá para 02 de 2021. Então, aqui eu crio o meu acordo de dissídio coletivo. Tá aqui. Beleza. Aí, isso daqui, no momento em que eu for criar olha só, no momento que eu viesse aqui, movimentos, complemento de rescisão, criar.
Observem que ele já habilita aqui o campo para eu fazer a vinculação desse meu acordo coletivo. Ele não ia permitir que eu avançasse sem que eu vinculasse essa informação. Então, vamos seguindo. Cadastros. Tem atributos, a gente não vai precisar dessa parte de atributos aqui. Cargos já trabalhamos. Carreiras públicas, o que a gente explicou que no caso de órgãos públicos. Funções, já trabalhamos. Votações também. Eu tenho aqui 2 campos a serem trabalhados, que são Vale Transporte e Vale Refeição. Mas, Lucas, o que está fazendo aí um campo de Vale Transporte e um campo de Vale Refeição? O sistema ele te dá a possibilidade de fazer esse controle. Fazer controle de vale transporte, fazer controle de refeição. Por quê? A legislação, ela diz que a empresa, ela pega e tem que adiantar ao empregado o valor do vale transporte. Que é o quê? Ele vai pegar, vai dizer quantos ônibus ele pega para chegar até o serviço, e aí a empresa vai pegar e vai repassar a ele esse valor. Lembrando que vale transporte é adiantamento. Nesse caso, a empresa não pode esperar o fim do mês, nesse caso aqui, mês de novembro, a empresa não pode esperar o pagamento da folha de novembro para repassar aos empregados o valor dos vales de novembro. Não, ela é adiantamento. O que ela tem que fazer é, quando está lá final de outubro, 28, 29 ou uma data assim, ela pegar, faz esses vales transportes com base na quantidade de dias úteis do mês de novembro. Então, o Lucas, ele pega 2 vales. Ele pega 2 vales para poder vir, né, vir e voltar do serviço. E o mês de novembro vão ter ali 25 dias úteis. O que a empresa vai ter que fazer? A empresa vai ter que pegar e... Deixa eu pegar um calculador aqui. Vamos lá. Então, o Lucas, ele pega 2 vales por dia. Tá? 3,70? 3,70. Então, vezes 2. Opa, eu multipliquei demais aqui. 3,70 vezes 2. 22. Pronto, o valor de 7,40. E eu já identifiquei que lá em novembro serão 25 dias úteis. Vezes 25. Tá, puxa, o 2 está indo muito apressado. Esse é o valor que a empresa vai ter que repassar ao Lucas lá no final de outubro, referente ao mês de novembro. Beleza, o valor de R$ 185. Aí a gente agora vai um pouquinho para a regra do Vale Transporte. Na folha de pagamento de outubro, de novembro, a empresa pode fazer esse desconto do Vale Transporte de 2 maneiras. Eu estou fazendo desconto direto do Vale Transporte. Ou ela desconta o valor que foi dado, ou então ela pode descontar o limite de até 6% do salário do empregado. 6% do salário do empregado. Nesse caso, ela vai ter que descontar aquilo que é mais benéfico ao empregado. Nesse caso aqui, ó, os vales do empregado deram R$ 185. 185. O salário do empregado, vou colocar aqui o salário do comércio. 94,65. E vou aplicar 6%. Olha só, 71,67. Nesse caso, é esse valor que a empresa pode descontar do empregado. Ela não pode pegar e descontar os 185, porque a legislação fala que é a condição mais benéfica. Nesse caso, ela tem que descontar no máximo R$ 71,67, porque é o melhor para o empregado. Outra coisa que também pode acontecer é o seguinte: a empresa antecipou 25 dias úteis, só que lá no mês vamos imaginar, mês de novembro, o Lucas pegou e faltou 2 dias, né? Faltou 3 dias. São faltas injustificadas. Ele não apresentou atestado nem nada. Quando a empresa for gerar os vales lá para o mês de dezembro, referente ao mês de dezembro, vamos imaginar que dezembro tem 25 dias úteis. 25 dias úteis.
E o Lucas faltou 3 dias em novembro. A empresa vai pegar e vai gerar 22 dias úteis de vale transporte. Por quê? Ela está descontando aqueles dias que o Lucas faltou e, obviamente, não deveria ter usado o vale transporte. Nesse caso, a empresa pega e faz esse desconto. Então, está aqui. Dessa forma que eu venho e faço. Uma dica que eu também sempre dou: há empresas que elas dão vale transportes ao empregado e não fazem desconto. Tem que se fazer pelo menos R$ 1 de desconto, no mínimo. E esse conselho é o mesmo para a questão de alimentação. Há empresas que concedem a alimentação ao empregado, ao colaborador, e não fazem desconto de nada. A legislação permite que seja feito o desconto disso. O que a empresa tem que fazer? Pelo menos um. A alimentação, aqui bota lá, desconto alimentação, desconto vale transporte. Para quê? Para que nem o vale transporte e nem o vale alimentação configurem salário in natura. Então, é necessário que seja feito desconto de pelo menos R$ 1 para que não configure salário in natura e, numa possível rescisão, o empregado vai e conteste isso e acabe ganhando essa causa. Então, pelo menos R$ 1 tem que ser descontado. Viu? A gente é bonzinho, mas também não é demais. Então, vamos aqui. Agora, aqui a parte do cadastro. Ó, cadastros, vale transportes. Eu tenho aqui alguns modelos, mas eu vou criar o meu próprio modelo. Vou vir aqui, novo. Vamos colocar aqui tipo VT, só para a gente ficar mais fácil. Descrição, vale transporte. Valores. Aí eu vou vir aqui, valores. Vou dar um novo, vou colocar a partir de quando está aquele valor, vou colocar um de 2019, vou colocar que era 3,20. Era isso, 3,20. Vou dar um OK. Coloquei aqui, criei o meu vale, dei um OK. Lucas, o valor do vale transporte aumentou, não é mais 3,20. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu cadastro de vale transporte, vou clicar para editar, e vou aqui. Eu não vou simplesmente editar essa data, porque eu sei que nessa data era esse valor. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir aqui, dar um novo, colocar a nova data e o novo valor. Para quê? Para que fique um histórico. E aí, se eu precisar fazer um recálculo de folha, eu vou saber quando era o valor. Isso a gente vai aplicar tanto aqui no Vale Transporte, como também no Vale Refeição. E também essa mesma questão dos históricos para situações de empresa, o momento que a empresa era do Simples Nacional, passou a ser uma empresa do lucro presumido. A questão dos valores salariais, né, os valores do salário dos empregados. O Lucas, ele ganhava 5 mil em 2019. Em 2020, o Lucas passou a ganhar 10 mil. E assim sucessivamente. Eu não posso simplesmente editar para que eu não comprometa o meu cadastro. E, consequentemente, eu não dificulte uma eventual fiscalização. Há situações em que quem cuidava do departamento pessoal da empresa não se atentou, simplesmente editou, e quando foi feita uma fiscalização, o fiscal olhou e falou, olha, o salário dela aqui está como lá em 2019, está como se fosse, sei lá, R$ 2.500. E aí, cadê as guias pagas? Por que os recibos estão apenas com o valor de R$ 1.500? E aí fica aquele embate. Por quê? Porque o histórico, as informações não foram alimentadas da maneira correta. Então, vamos só aqui, ó, peguei e cadastrei meu vale transporte. Vou cadastrar um outro vale transporte, porque esse meu colaborador, eu tenho colaboradores que tem tanto no vale de 3,70, como também tem o vale de 2,20, dos ônibus que não fazem integração. Eu vou ver aqui, VT, agora eu vou colocar só VI mesmo, e posso colocar a mesma nomenclatura, vale transporte 2, só para passar. Novo, 0101, vou colocar 2020 lá, e vou colocar o valor. Acho que é 2,90, coisa assim. Coloquei. Pronto, aqui eu fiz o cadastro do meu vale transporte. E mais à frente eu vou pegar e vou vincular isso ao cadastro do meu empregado. Olha só,
Cadastrei o meu vale transporte, né? Tá aqui, vale transporte. Vou cadastrar logo o meu vale refeição. Vale refeição. Nunca entendi o porquê desse daqui ser apenas 2,50. Eu não conheço nenhum café hoje, não é mais 2,50. Hoje mesmo o meu café ali foi R$ 3. E sim, era só o caldo. Então, olha só. Venho aqui, novo. Vou colocar, né? VA. Descrição. Vale alimentação ou vale refeição. Categoria eu posso escolher aqui um ou outro. Vou colocar vale alimentação. Valores, tom novo, 01 2019, que o valor era R$ 10, um bandeira. Vou dar um novo, vou colocar 01 2020, que agora já está R$ 12. Viu? Agora já está R$ 12 o valor da alimentação. Peguei, cadastrei tanto o meu vale refeição como o vale transporte como vale refeição, está aqui. Vou dar um OK. E essas informações eu vou vincular lá no cadastro do meu empregado. É lá que eu vou fazer a vinculação. Então eu venho aqui, olha só, cadastro do meu empregado. O Lucas, venho aqui, vou retificar, porque eu esqueci de colocar o vale transporte e vale refeição. Vou vir aqui, retificar, deixa ele abrir. E vem dados contratuais, benefícios, que são os benefícios entregues a esses empregados. Vale transporte. Eu tenho aqui a opção de não descontar o valor de vale transporte. Eu tenho a opção de descontar o limite percentual, independente de quantos vales ele receba. Aí eu coloco aqui embaixo o limite de 6%. Algumas convenções trabalhistas, elas pegam e também elas têm negociações acerca disso. Aí, nesse caso aqui, entra aquela máxima não, né? O povo fala que o negociado sobrepõe o legislado. É mais ou menos isso daí. E aí eu poderia colocar um valor diferente de 6, realmente um valor menor. E eu tenho uma terceira opção, ó, descontar os VTs entregues ao empregado, observando o limite percentual. Nesse caso aqui, entra a ferramenta que o Forte tem. O Forte tem uma ferramenta própria para pegar e gerar a quantidade de vales com base nos dias do mês que está por vir. Ele tem essa ferramenta, inclusive já fazendo os descontos com relação a faltas, férias, licenças, no caso afastamentos, desse empregado, para que não gere vales a mais do que deveria. Eu faço até uma ressalva agora que eu falei antes, né, com relação ao vale transporte descontar as faltas com atestado. Nesse caso aqui, nesse caso do vale transporte, a gente pode descontar até os dias que ele estava afastado e que tinham atestado, porque ele não fez uso do vale transporte, viu? Então tá aqui. Nesse caso, a terceira opção, eu vou pegar e vou trabalhar com a minha ferramenta própria de vale transporte. Se eu marcar isso daqui, ele vai descontar somente o limite. A gente vai primeiro trabalhar com essa, para depois a gente pegar e trabalhar com outra. A gente vai aqui, ó, descontar o limite percentual. Venho em novo, busco o meu tipo de vale transporte, vou colocar lá o de 3,70, vou informar que são 2 vale transporte por dia, e nesse caso aqui, se eu entrego em espécie, ou se eu pego e gero um arquivo, o que eu falei, o Force tem essa ferramenta que gera os vale transporte, e eu consigo pegar e já importar lá no sistema de bilhetagem do SET, para que seja alimentado de forma automática o cartão vale transporte do meu empregado. Então, eu tenho essa possibilidade quando eu trabalho com isso no sistema. Eu venho aqui e coloco 2 vale transporte por dia, vou colocar a opção de eletrônico. E tenho mais essa opção aqui, ó, são entregues VTs relativos ao horário de intervalo. Caso o empregado ele receba vale transporte, no caso mais que 2, obviamente, para que ele possa ir até a sua casa, almoçar e voltar, nesse caso eu marco essa opção aqui, para que o sistema faça esse controle também. Vinculei
o meu vale transporte. Vou vir e vou vincular também o meu vale refeição. Vou dar um novo, venho aqui, seleciono o vale refeição. Vou dar um OK. Aí ele vai considerar um por dia. O sistema ele também, assim como trabalha com o vale transporte vinculado ao SET, trabalhando com uma ferramenta que é adequada ao SET, sistema de bilhetagem, ele também trabalha com algumas empresas que geram tickets, os tickets de alimentação, como o Sodexo, eu só lembro da Sodexo agora, Ticket, né? A Ticket, ele pega, ele gera um arquivo que é importado lá no sistema dessas empresas. Eu venho aqui e dou um OK. Vou dar um OK. Pronto, eu já vinculei ao meu empregado essa informação. Já vinculei para ele. Então, se eu for pegar, gerar a minha folha ou gerar a minha ferramenta de Vale Transportes, já vai estar as informações vinculadas. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Lucas, Oi, Francisco. eu só queria te pedir para te não correr muito, porque tem horas que tu tá assim, uma acelerada, clica em um monte de coisa e a gente... E às Eu, vezes, pelo menos, tem hora que eu me perco um pouco. não dá para acompanhar aqui, às vezes, né? Porque tem um pequeno delay entre o que eu clipe e, às vezes, o que chega para vocês. Isso. Tranquilo, É tranquilo. verdade, professor. Tem hora que você pisa mesmo fundo no acelerador. Meu Deus do céu. Tá certo, tá certo. Eu vou tentar ser bem mais tranquilo aqui. Então, vou refazer a questão dos vale transporte, sem problema nenhum. Olha só, pessoal. Eu venho aqui, cadastros, vale transportes, e aí eu vou pegar e vou criar os vales para serem utilizados pelos empregados. Eu tenho a possibilidade de vincular esses vales, por quê? Porque o meu sistema, ele trabalha de forma integrada, tanto com o SET, no caso do Vale Transporte, como também para Ticket e outras empresas, no caso do Vale Alimentação. Eu venho, crio meus vales, como eu vim aqui, ó, Vale Transporte, novo, coloquei a data, a partir de quando esse vale passou a ter esse valor, e também criei lá o Vale Alimentação. Vou falar agora só do Vale Transporte. Eu peguei e fiz essa vinculação. Peguei, cadastrei o meu vale, disse qual era o valor dele. Caso esse Vale Transporte ele sofra algum aumento, eu venho aqui em editar, clico em novo e coloco a data. Foi a partir de 1/6/2020 que o Vale Transporte passou a ser tá 3,40, passou a ser R$4. Isso não aconteça. Passou a ser R$4. Então, eu venho aqui e coloquei. Então, OK. Aí, notem que vai aparecer aqui um histórico, que é justamente para que o sistema consiga trabalhar direitinho e vincular essas informações. Caso eu precise recalcular uma folha, eu não vou recalcular com o valor incorreto. Então, eu dou um OK. Fiz o meu Vale Transporte. Eu vou vir aqui em cadastros. Opa, eu fui cadastrar municípios. Cadastros. Vale Refeição. Que tem a mesma metodologia do meu Vale Transporte. Eu venho, dou um novo, coloco o meu tipo, a descrição. E o tipo. Se é Vale Alimentação ou Vale Refeição. Venho na minha aba de valores, eu dou um novo, coloco a data a partir de quando passou a ser esse valor. 2019, vou dizer que Vale Refeição estava R$10. Um bandeco ali lá em frente ao NDB, lá no Churrasco Saboroso, R$10. Venho aqui, agora aumentou. Inclusive aqui são dados reais, viu? Que não são fictícios. 01/01/2020 passou a ser R$12. Ou é R$12 com a Coca? Não lembro direitinho. Vou aqui, vou dar um OK, ó, coloquei 2019, coloquei 2020. E se sofrer um aumento, eu venho de novo e coloco um novo valor. Vou dar um OK. Peguei, cadastrei meu Vale Transporte, cadastrei meu Vale Refeição. Eu venho e posso fazer, ó,
Se lá não tivesse nada disso na empresa, eu não precisaria cadastrar. Só que vamos imaginar que a empresa é uma empresa com um porte um pouco maior e ela quer esses cuidados, ela quer esses controles. Eu vou lá no cadastro do meu empregado, vou aqui no cadastro do Lucas, vou retificar, nesse caso aqui, porque eu esqueci de colocar essa informação. Esqueci de colocar. Vou lá no cadastro dele, dados contratuais, venho em benefícios, olha só. Aqui, imaginem que está desmarcado aqui. Eu venho, marco o Vale Transporte. Eu tenho 3 possibilidades de fazer o desconto desse Vale Transporte. Na verdade, eu tenho 2 possibilidades de descontar e uma de não descontar. Clicando aqui, o sistema vai fazer o controle de Vale Transportes, vai fazer esse controle, só que ele não vai fazer o desconto lá dos 6%, que foi aquilo que eu falei antes de a gente vir para cá. Aí eu tenho a outra possibilidade, descontar o limite, né? Descontar o limite independentemente, ou independente, da quantidade de vales que eu entregue para esse empregado. Eu vou voltar aqui para a nossa calculadora, Windows R Calc. Olha só, a quantidade de vales naquela hora deu 185. 185 reais, os 25 vales do Lucas. Só que o Lucas, né, salvem esse valor aqui, só que o Lucas, ele tem um salário bom. E não sei por que ele ainda anda de ônibus. Eita, 50 mil, abençoa Deus. Tem que botar só 5 mil, mas não ganha isso não, gente, viu? Aqui é só mesmo para que Deus abençoe. Eu venho aqui, 5 mil, vou fazer lá os meus 6%. Vou aplicar 6% em cima de 5 mil. 300 reais. Olha só. Os 6% em cima do salário contratual do Lucas, e o desconto do Vale Transporte é em cima do contratual, não é em cima do insalubridade, hora extra, essas coisas não, é em cima do contratual. O 6% deu 300 reais e a quantidade de vales deu 185. O que eu vou ter que fazer? A lei me fala que a condição mais benéfica para o empregado. Então, nesse caso, eu faria o desconto de apenas 185 reais e não dos 300. Agora, se o salário do Lucas fosse o salário do comércio, R$ 1.194,65, e eu aplicasse os 6%, desse aqueles R$ 71,69, aí, nesse caso, eu tenho que descontar os 6%, porque é o que é melhor para o empregado. Beleza. E aqui o sistema me dá essas possibilidades. Sempre descontar apenas o limite, ou então, a terceira possibilidade, para que o sistema faça o cálculo do Vale Transporte e consiga decidir o que é melhor para o empregado. Se os 6% ou se o valor de Vale Transportes que foi adiantado. Aí está aqui. Aí eu venho, coloco o valor, o percentual que está sendo exigido. Aí, como eu falei, há convenções que pegam e dizem que eu posso descontar um valor menor. Aí eu venho e coloco. Nesse campo aqui, imaginem que não tem nada. Eu venho e vou vincular o Vale Transporte do Lucas. Novo. Tipo. Aí eu vou buscar o vale que eu criei, ó, no valor de R$ 4,00. E a quantidade de vales que ele recebe por dia. No caso aqui, o valor do meu vale lá está R$ 4,00. São 2 vales por dia, então vão ser R$ 8,00 por dia. E se for para usar o sistema de bilhetagem do SET, eu vou marcar eletrônico. Mas, se eu marcando eletrônico ou não, o sistema consegue me dar essas possibilidades de controle. Marquei eletrônico. Tem uma possibilidade também de vir aqui, ó, são entregues VTs relativos ao horário de intervalo. Vai que o Lucas, ele porque queira ir para casa no horário de almoço, porque ele já viu que quando ele está na empresa, o horário de descanso dele não é respeitado. Então, ele prefere sair lá da empresa dele e lá em casa e voltar. Nem que seja só para olhar o portão e voltar, porque não dá mais tempo. Se o Lucas prefere, nesse caso aqui eu venho e marco
eu marco essa opção, para que sejam gerados 4 vale transporte por dia. Por que eu digo isso, pessoal? Porque o horário de descanso do empregado, o horário de almoço, ele é o horário de descanso, é o horário do empregado. Não é para desse horário de almoço ele está realizando outras atividades. Lucas, tu é meu atendente, mas no teu horário de almoço fica só bem aqui no depósito organizando as coisas? Não, não existe isso. Não existe. O horário de almoço é horário de almoço, pronto, e acabou. Não é para você ficar exercendo a sua atividade dentro do seu horário de descanso. O mesmo vale também para os fins de semana. Inclusive, há muitas situações agora de que até mesmo grupo do WhatsApp, geralmente a empresa tem um grupo no WhatsApp ou Telegram, alguma coisa do tipo, se ficar comprovado que mesmo nos horários, nos finais de semana, estão sendo enviadas mensagens de cunho, em caso, relacionadas ao trabalho, a empresa ela pode pagar por isso. Ela pode pagar por isso. A primeira coisa que tem que ser feita é que o nome do grupo não pode ser o nome da empresa. Já começa por aí. E há a possibilidade de que o administrador do grupo desative as mensagens para que não sejam enviadas. Então, tem uma série de coisas interessantes. Então, vamos só passar. Vale refeição. Mais uma vez, esqueçam que aqui tinha informação. Só dar uma água. Olha só, vale refeição. Como eu falei, assim como o vale transporte, a empresa também pode pegar e disponibilizar aos empregados o valor relacionado à refeição, o valor de uma refeição, para que ele possa também se alimentar, sobretudo se ele faz serviços externos. Você está num local, está no outro, não tem algo perto. Aí ela pode disponibilizar o valor em dinheiro e pode também disponibilizar o valor em cartão. Embora a reforma trabalhista e também, recentemente, acho que não lembro se foi um decreto, uma MP, alguma coisa, pegou e falou que não seriam considerados, vale alimentação, não seriam considerados como salário in natura, mas a bem, né, da segurança, é muito melhor que você efetue pelo menos desconto de R$ 1, nem que seja de vale transporte, ou nem que seja de vale refeição. Para quê? Para que não configure salário in natura e, com isso, o empregado possa entrar com alguma causa na justiça, requerer algo em juízo. Eu vou vir aqui, vou dar um novo e vou buscar o vale-refeição que eu cadastrei. Aí tem aqui, vale-refeição, vale-alimentação. Vou selecionar, vou dar um OK. Pronto, vinculei as minhas informações de vale-transporte e vale-refeição. Vou dar um OK agora. Pronto, dei um OK. Nesse caso aqui, o empregado já está com a informação vinculada. Eu já conseguiria gerar a folha e ele já iria efetuar o desconto do Vale Transporte. Embora eu poderia ter retificado e colocado colocado mais informações, mas eu coloquei somente Vale Transporte. Também temos uma outra informação que a gente pode trabalhar, que são sistemas aqui auxiliares do Force Pessoal. Antes de a gente passar para o cadastro de bancos, eu gostaria de perguntar a vocês, com relação a isso que a gente viu até aqui, há alguma dúvida ou está tranquilo? Está tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Vou cadastrar o meu banco. Cadastro bancos, porque assim como o sistema, ele tem a possibilidade de eu vincular os vale-transportes, ele também tem a possibilidade de eu cadastrar os bancos que eu utilizo para quê? Para enviar a informação, enviar um arquivo para o gerenciador financeiro do banco, né, mandar essa informação para o gerenciador financeiro e, com isso, serem efetuados os pagamentos.
Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil, ele tem o BB Max. No sistema, a gente gera o arquivo e leva para o banco. Por quê? Numa empresa pequena, eu consigo pegar e efetuar as transferências de forma individual, mas vamos aí pensar com uma Vale. Então, quem trabalha no departamento pessoal da Vale, no RH da Vale, não tem a menor possibilidade de pegar e efetuar esses pagamentos um a um. Aí, nesse caso, entram os sistemas que, quando eu gero a minha folha, ou gero férias, ou gero rescisão, eu pego, gero um arquivo e esse arquivo vai ser importado no gerenciador do banco, respeitando, obviamente, o layout que o banco oferece, tudinho. Aí facilita bastante. Facilita bastante. Então, aí eu tenho aqui a possibilidade. Eu já vi alguns bancos cadastrados. Olha só, já tem aqui Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Unibanco, etc. Vou pegar aqui o Banco do Brasil, vou cadastrar um banco novo, só para a gente fixar melhor. Novo. Banco do Lucas. Denominação social. SA. E o número, esse número aqui é o número do banco. Lembra quando a gente faz tag, geralmente a gente vincula a numeração, no caso do Banco do Brasil é 001, a Caixa é 104. Então aqui eu ia faço a vinculação. Vou colocar aqui 999. Esse caso, eu vim aqui, máscara de apresentação, aqui é só para eu dizer como é que tem que ser alimentado, a informação do banco. Como assim? Eu venho, ó. Se o meu banco ele trabalha com, no caso da agência, são 3 números e um dígito, eu venho aqui e coloco assim, ó. Ou coloco 99, é a mesma coisa. 99, traço, que é o dígito 9. O que eu estou dizendo? Que quando for ser efetuado, quando a gente for efetuar o cadastro da minha agência, da minha conta, ele vai ter que respeitar essa informação, esse parâmetro. 3 números, dígito. Vou fazer aqui também para a conta. A conta eu vou dizer que ela pode ter até 5 números e um dígito. Então eu venho e coloco aqui, ó. Então aqui eu estou e habilitar tipo de conta para que lá no cadastro apareça se é poupança corrente ou conta salário. Peguei, estou cadastrando aqui o meu banco. E eu vou cadastrar aqui as agências. Vou cadastrar apenas uma. Novo. Vou colocar aqui Chapadinha, cidade mais bonita do Maranhão. E o número lá dessa agência. Ó. 1, 2, 3, 4, pronto. E a unidade federativa. Vejam que ele não deixa eu fugir daquilo que eu coloquei aqui em cima. Ele não permite, porque eu já predefini que tem que ser alimentado dessa forma. O nome aqui, e aqui 3 números e um dígito, e a unidade federativa. Então, eu vou dar um OK. E vou dar um OK aqui em cima. Com isso, eu cadastrei meu banco. Vou abrir aqui o Banco do Brasil. Vou editar. Olha só como está aqui. Ó. Banco do Brasil, 001. Olha a máscara que ele está utilizando. São 5 números e um dígito. Nesse caso aqui, ele colocou o A para quê? Para dizer que é um campo alfanumérico, que pode ser alimentado tanto com um número, como também com uma letra. E aqui na conta, ele colocou esse desespero bem aqui, que aí eu vou tirar. Vou dizer que é 5. E tem aqui, ó, Banco do Brasil. Vou vir aqui novo. Vou colocar centro. E vou colocar a numeração dessa agência. Observem aqui que agora ele permitiu eu colocar mais informações, porque a minha máscara agora está diferente, não é mesmo lá do outro. Venho aqui, vou colocar MA. Vou dar um OK. Cadastrei. Vou dar um outro OK.
Com isso, eu consegui cadastrar o meu banco. Só que ele aqui não interessa de nada. Eu tenho que pegar e vincular para o meu empregado. Olha só, está aqui cadastrado. Eu vou voltar lá no cadastro empregado, cadastro empregados, ou apenas clico aqui nesses bonequinhos, que ele vai me direcionar para lá. Já está até aberto aqui a aba empregado. Vou lá no cadastro do Lucas. Lucas, vou retificar, nesse caso, porque eu estou complementando uma informação que eu esqueci. Vou retificar. Vou em dados bancários, olha só. Dados bancários. Estou aqui no cadastro do Lucas, ó. Só para voltar. Peguei, fui no cadastro do Lucas, cliquei em retificar. Retificar. Deixa ele habilitar. Com o cadastro do Lucas aberto, eu fui em dados bancários e vou habilitar a informação. Embora ele apareça conta corrente aqui, mas eu posso dar poupança ou qualquer um, viu? Conta corrente. Vou selecionar o banco, olha só, Banco do Brasil. Vou selecionar a agência, só vai aparecer as agências que estão cadastradas. Lucas, e se eu tiver esquecido de cadastrar a agência, o que eu faço? Você pode ver aqui, ó, no momento em que você abre essa coisa de bancos, ele te dá a possibilidade de cadastrar igual a gente cadastrou antes. Quando eu clico em banco, eu tenho a possibilidade de incluir bancos, de editar bancos, de criar bancos. Eu venho aqui, ó, coloco centro. E aí, vou colocar o número da conta. Coloquei o número da conta e eu vou dizer se essa conta é corrente, poupança ou salário. Ele só habilitou aqui porque no momento em que eu estava cadastrando esse banco, vou editar, eu marquei a opção habilitar tipo de conta. E se eu mudar a máscara, se eu mudar aqui o layout que eu escolhi, ele também vai mudar aqui e eu não vou conseguir vincular a informação. Então tá aqui, vinculei o meu banco, vinculei a minha agência e vinculei também aqui, coloquei também a minha conta. Vinculei a minha conta. Então tá aqui, olha só. Vou dar um OK. E pronto, a informação do meu empregado ela já foi vinculada. Quando eu for fazer a minha folha de pagamento, eu vou conseguir pegar e gerar um arquivo, gerar uma listagem de conferência para que seja apresentado tanto ao setor financeiro, como também disponibilizado um arquivo para ser importado no gerenciador financeiro lá do meu banco. Tranquilo? Dúvidas? Dívidas? Creio que tranquilo, né? Beleza. Vamos lá, pessoal. Com isso, eu já vinculei aqui o cadastro dos meus bancos. Do meu banco, vinculei lá para o empregado. Deixa ele fechar aqui. Só fechar aqui as outras abas que estão abertas. Só fechando as abas aqui. Pronto, olha só. Ainda aqui na aba de cadastros, eu tenho o meu cadastro de eventos. Cadastro, eventos. Esses eventos, eles são as minhas rúbricas, ou rubricas. São o quê? São as minhas verbas. Aquilo que eu tenho de provento e descontos na minha folha de pagamento. São lá os meus proventos, no caso, salário base, hora extra, comissões, produtividade. Tem aí os meus descontos, no caso de INSS, faltas, atrasos. Eu tenho os meus eventos de informação, que a gente não considera nem proventos e nem descontos, que é, no caso, o FGTS, informações de salário e contribuição, bases de cálculo. Esses eventos, eles são aquilo que compõe a minha folha de pagamento. É aquilo que vai para o teu contra-cheque.
Então, quando você pega o seu recibo de pagamento, o seu contra-cheque, vai estar lá a quantidade de proventos, a quantidade de descontos, vai estar observado ali, vai estar em destaque também a questão da FGTS, que não pode ser uma responsabilidade do empregador, uma responsabilidade da empresa, o recolhimento de FGTS, é o empregador que tem que pegar e recolher os 8% da tua remuneração. O que é feito de desconto é o INSS, que ele pega, retém o teu INSS e vai repassar ao governo, ele vai recolher de você e vai repassar ao governo por meio da GPS. E quando o empregador pega, retém esse valor, recolhe esse valor e não repassa, ele pode, inclusive, ser autuado e até mesmo preso por conta de apropriação indébita, porque ele está pegando um valor e não está repassando. Então, são coisinhas aí, a gente pensa que o cara ficar sem pagar o INSS não dá nada? Dá sim. Dá sim. Então, ele pode estar aí chamando algumas coisinhas desinteressantes para a vida dele. Aqui é bem rápido. Olha só. Aqui é basicamente para nós entendermos. Esses valores, né, no caso aqui, essas informações de proventos ou descontos, são, como falei, aquilo que vai para a minha folha de pagamento. E o meu cuidado aqui, até mesmo para o E-Social, é de pegar e fazer as vinculações corretas, fazer as informações corretas. Como assim? Saber se uma determinada informação, se ela vai ter incidência de INSS, de FGTS, se vai compor a minha remuneração ou não. Então, com relação a isso daqui, a parte de eventos, é basicamente isso. Eu entender, eu vou até abrir aqui um evento, salário básico, vou editar ele. É eu entender o que esse evento é, se ele tem as incidências ou não. No caso aqui, ó, INSS e FGTS, já está marcado aqui como incidência. Também, caso o que tem as próprias lutas, né, os próprios eventos. O NasaJon tem os próprios eventos. O NetSpeed tem os próprios eventos. O Free tem os próprios eventos. Tron, Alterdata, Proteus, Mastermark, cada um tem os seus eventos com os seus nomes e códigos diferentes. O que o E-Social fez? Ele falou assim, galera, se eu for fazer uma informação para cada um de vocês, eu vou ficar doido. Então, o que eu vou fazer para eu controlar os eventos de vocês? Eu vou criar os meus próprios eventos, e vocês que devem se adequar a mim. Mas não é que vocês vão ter que usar a mesma nomenclatura, mas pelo menos a natureza. Se você tem um evento de salário base na sua folha, você vai ter que vincular com o meu evento de salário base, que é essa natureza aqui. Olha só, salário base. Eu tenho que vir aqui e buscar qual é o 13º. Qual é o do E-Social que representa salário base? Olha só. Então, tá aqui. O meu evento de salário base, ele corresponde ao evento do E-Social de código 1000, que é salário, vencimento, soldo ou subsídio. Então, aqui eu estou fazendo uma vinculação. Eu estou dizendo que o meu evento representa o evento 1000 do E-Social, representa o evento 1000 do governo. Então, venho aqui e coloco. Aí eu vou dizer para subscrever que ele vai parametrizar. Vou dar um OK aqui. Fiz essa vinculação. Eu estou fazendo de forma individual para que a gente consiga compreender um pouco melhor. A mesma coisa aqui eu vou fazer com relação a... Deixa eu ver aqui. Eu vou buscar hora extra. Hora extra 50%. Vou editar. A minha hora extra 50%, que eu chamo de hora extra 50%, e que tem o código 60, para o E-Social, ela tem outra nomenclatura. Elas se chamam horas extraordinárias e trazem como código 1003. Então, estou fazendo essa vinculação. O meu é o 060 e o do E-Social é o 1003. Então, eu faço essa vinculação. Eu venho aqui e dou OK.
Opa, deixa eu só clicar aqui para ele preencher automático. Então, eu fiz essa vinculação. Por que que é importante fazer essa vinculação? Porque o governo vai pegar e vai fiscalizar a tua folha de pagamento. Como assim? Ele quer saber, primeiro, o que é cada um. O que que é cada um. E se as incidências estão corretas. Se as incidências... Por quê? Vai que no teu sistema tu tenha dito que aquela rúbrica, ela... Só para a gente entender um pouquinho melhor. Ela vale 10 e lá por E-Social tu tenha dito que ela vale 5. Ou seja, no E-Social vai estar com uma tributação menor. E não pode acontecer. As informações elas têm que casar. Se aqui ela é uma pedra, lá no E-Social ela também tem que ser uma pedra. Então você não vai pegar aqui e vincular horas extras com lá a informação do E-Social de comissões. Você não pode fazer dessa forma. Então, nesse caso dos eventos, é esse o nosso cuidado. As rúbricas, esse é o nosso principal cuidado. Então, a gente pegou, fecha aqui a nossa parte de eventos, que são as informações lá do meu contra-cheque. Então, antes de a gente iniciar o nosso próximo tópico, o nosso próximo item, a gente pega, vai dar uma pausa, né, uma pequena pausa para a gente poder tomar uma água, lanchar e daqui a pouco, daqui a 15 minutos, a gente já pega e já retoma. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Então a gente já retoma e quando a gente já retomar, a gente já vai retomar tirando algumas dúvidas dessa Tranquilo. primeira parte, viu?
Oi, pessoal, boa tarde. Estamos de volta. Vamos dar mensagem para o povo. Então, vamos lá. Tá me escutando? Tô escutando. Ah, tá. Eu tava falando, mas aí você não tá respondendo. Eu pensei que você não tava me escutando, não. Acho que só tem eu aqui. Beleza. A gente faz só com você. Vamos lá começar. Tá conseguindo visualizar? Tô. Beleza, então vamos lá. Olha só, a gente já veio aqui, né, já trabalhou todas essas principais partes, e aqui a gente parou em eventos. Grupo de eventos nós não precisamos trabalhar, nós vamos trabalhar agora com as outras informações. No caso, são os índices, são os feriados, obras e tomadores, e também a questão de empregadores e autônomos. A gente vai pegar e já trabalhar todos esses principais pontos. Vamos lá. Primeira coisa, cadastros, índices. Esses índices são valores bases que eu utilizo, os deixo que eu possa utilizar em algum momento. Por exemplo, quando eu trabalho com hora-aula, eu tenho que predefinir um valor de hora. Então, eu uso o índice. Só um momento. Que é o home office, né? Tem algumas coisas. Tudo bem. E a gente foi comprar alguns pães e parece que o pão não era muito bom. Bora lá, vamos seguir. Então, olha só, aí eu tenho esses índices, né? Tenho esses valores base aqui. No caso, ó, tem um índice de salário mínimo. Eu posso criar também um índice de salário do comércio. É como se eu deixasse... É igual quando a gente está trabalhando no Excel, que a gente deixa uma célula e a gente vai utilizar ela para outras coisas. É mais ou menos isso. É uma tabela que eu vou utilizar. E facilita por quê? Vamos imaginar que eu trabalhe com uma escola, hora-aula. Eu tenho hora-aula ensino médio, hora-aula ensino fundamental. Eu crio um índice. Quando um, uma escola, no caso, sofreu o aumento do valor da hora, eu não vou precisar ir de empregado em empregado e mudar o salário. Basta que eu mude do índice e todo mundo, se tiver 100 empregados com o valor de hora-aula fundamental, todos vão ser alterados ao mesmo tempo. Então já poupa tempo, na verdade bastante tempo. Então vou aqui, ó, novo, hora aula, venho aqui novo, valor do índice, eu vou colocar em 2020 e vou dizer que o valor da hora aula é de R$ 20. Vou dar um OK. Ah, no mês 6 aumentou. Novo, ó, 01 06 de 2020 e vou colocar o novo valor da hora, vou dizer que é R$ 30. Então, meu cadastro de índices é bem simples e ele vai servir para essas situações. Quando eu quero trabalhar com valores bases, até mesmo para a questão de salários, para questão de salário hora, para fórmulas de eventos. Então, eu venho e trabalho dessa forma, crio o meu índice.
A gente vem aqui. No caso, olha só, no meu cadastro de feriados. Feriados, eu tenho dois tipos de feriados: fixos e móveis. Fixos são aqueles feriados que têm uma data certa para acontecer. O aniversário de São Luís, é o dia da proclamação da Independência. Todo ano vai ser a mesma data. E tem os feriados móveis, que no caso são aqueles que não têm uma data certa para acontecer, como, por exemplo, a terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, que em um ano podem ser em um dia e no outro ano podem ser em outro dia. E aqui eu faço o cadastro desses feriados. Já vem alguns pré-cadastrados, olha só, feriados fixos, e eu vou pegar e cadastrar o caso não tenha um que seja fixo, eu venho aqui, dou um novo, eu vou colocar 09, perdão, é 09 mesmo, né? Vamos lá, dia e mês, 0909, não, é 8 de setembro, rapaz, eu estava me esquecendo aqui, 0809, e vou colocar aqui, aniversário de SLZ, e coloco o nível. Quando eu coloco que é federal, eu não preciso preencher unidade federativa e município. Quando eu coloco que é estadual, eu não preciso colocar o município, mas eu preciso colocar a minha unidade federativa. Eu preciso colocar. Se eu coloco municipal, aí eu tenho que identificar tudo. Nesse caso aqui, como ele é municipal, eu venho, seleciono a unidade federativa e o município, o São Luís. E o legal é que, com isso, dependendo no caso aqui do cadastro da minha empresa, se a empresa for de um município que tem um feriado naquela data, ela vai considerar feriado. Se não for, não vai considerar. Ele vai conseguir fazer a separação por municípios. Ele consegue fazer isso daí. Então, cadastros feriados. Olha só, o outro feriado, móvel. Esse feriado móvel, ele é idêntico ao feriado fixo. A diferença é que ele não tem uma data certa para acontecer, então eu tenho que identificar. Vou colocar aqui, como se fosse o carnaval. 02 de março de 2020. E eu venho aqui e coloco o carnaval. E o nível, se é federal ou municipal, vou colocar federal. E observe que aqui eu tive que identificar o dia certinho. Por quê? Próximo ano eu vou ter que cadastrar ele novamente. No feriado fixo, não. Uma vez cadastrado, ele vai servir todo o tempo. Os móveis, não. Eu tenho que fazer um a um, né? E ano a ano. Beleza. Vindo aqui, mais abaixo, eu tenho o meu cadastro de obras e tomadores. Olha só, obras e tomadores. Essas obras e tomadores são aquelas situações em que os meus empregados, eles não trabalham necessariamente aqui na minha empresa. Um exemplo clássico, né? Empresas de segurança, como Clase, Serviçam. A gente vai lá no Banco do Brasil, a gente vai lá no Banco do Nordeste, a gente vê aqueles seguranças lá. Aqueles seguranças não são empregados do Banco do Brasil. Eles são empregados de uma terceirizada, que no caso é a Clase. Aí, o que vai acontecer? A Clase, no cadastro dela, ela vai cadastrar também as pessoas que pegam os seus empregados, que tomam os seus empregados. No caso, os empregados da Clase. Então, esses tomadores de serviço eu vou cadastrar. Por quê? Quando eu for gerar as minhas guias, vão vir de forma separada. Os que são da Clase, mas que estão no Banco do Brasil, vão vir em uma guia de recolhimento separado. Os que estão no Banco do Nordeste também vão vir em uma guia separada. E assim vai. Aí eu venho aqui, novo, vou colocar aqui, ó. Tenho duas possibilidades: tomador de serviço, que são essas empresas, no caso, que pegam esses empregados, e também obra de construção civil própria. Nesse caso aqui, imaginemos que eu sou uma construtora e eu estou construindo condomínios. Eu vou cadastrar aqui os condomínios para fazer a correta alocação desses empregados. Então, se o João está na construção do Ecopark
Então, vou cadastrar o Ecopark e vincular lá no cadastro do João, vou colocar o João no Ecopark. Se o Francisco está no EcoSpace, eu vou pegar e vou colocar o Francisco lá no cadastro do EcoSpace. Então, vou cadastrar aqui um tomador de serviço. Vou colocar aqui como se fosse Banco do Brasil. Venho, coloco o CNPJ. Vou colocar o CNPJ aqui. Código de recolhimento da GPS. Vou colocar 2100, empresa normal. E aqui eu vou identificar, no caso, o endereço desse tomador de serviço. Identifiquei aqui. Colocando aqui dados fictícios, né? Só para poder passar. Olha só, o meu tomador de serviço é o Banco do Brasil. Como eu vou enviá-lo ao E-Social, vou marcar aqui. E eu venho e coloco a informação. Coloquei as informações aqui. Vou dar um OK. Ele só me dá essas informações aqui, ó, para fazer a lotação tributária e tal. Só que nesse momento eu não vou precisar fazer. Porque eu não vou trabalhar com E-Social ainda. Pronto. Cadastrei o meu empregado. Ou cadastrei o meu tomador de serviço. Como ele está cadastrado, eu venho aqui, ó, vou lá no cadastro do meu empregado, posso retificar, olha, posso retificar, vou em dados contratuais, venho na opção empregador, e olha só, obra e tomador. Então, é aqui que eu vinculo o tomador de serviço ou a obra, para que quando eu faço a folha e eu faço os recolhimentos, eles fiquem certinho, cada obra com seu devido empregado e, consequentemente, com o seu devido recolhimento. Então, aqui eu pego e faço o cadastro do meu tomador de serviço e faço a vinculação aqui no cadastro do empregado, desse próprio tomador. Tranquilo até aqui? Olha só, eu tenho aqui ocorrências não preciso cadastrar. Eu venho aqui, agenda. A agenda é bem simples. Basicamente, eu venho, dou um novo, coloco o mês e ano aqui, ó, 2012, 2020. Opa! Coloco aqui alguma informação. Porque no momento em que eu for criar a folha, ele vai abrir, dizer que existe um lembrete, e aí vai aparecer aqui. Vou colocar aqui, ó, retirar, perdão, lançar pautas para empregado. Peguei, coloquei 12/2020, lançar pautas para empregado Lucas. Vou dar um OK. Vou aqui como se eu fosse gerar a minha folha de pagamento. Vou só clicar aqui rapidinho e vou vir aqui, ó, 12/2020. Olha, não tá uma falha técnica, não apareceu aqui a informação da folha. Creio que na versão acadêmica ele não aparece, mas na versão normal, ele pega no momento em que eu coloco aqui e vou para a criação da folha, ele já informa dizendo que tem um lembrete. Nesse caso aqui, na acadêmica, ela já não operou como deveria. Mas tudo bem, vamos lá. Então, olha só, peguei a agenda e tenho aqui o cadastro dos empregadores sócios e também o cadastro dos autônomos. Os empregadores, né, os sócios, são os donos da empresa que optaram pelo recolhimento de prolabore. O empregado normal tem a sua remuneração normal, tem o seu salário. No caso do sócio, a nomenclatura que nós utilizamos é o prolabore. É o prolabore. Então, o sócio vai e recolhe o prolabore. Primeiro, eu tenho que cadastrar esse sócio. Então, estou em cadastros, empregadores sócios. Vou dar um novo.
e venho aqui, vou cadastrar o sócio da empresa. Lucas Costa, o CPF do Lucas Costa. Aqui, essa inscrição em INSS nada mais é do que o número do PIS. Nesse caso, não vou colocar aqui agora. Acho que eu tenho aqui o número do PIS dele. Vou só pegar aqui. Peguei. Pronto, coloquei o CPF e vou colocar o número do PIS. Título de eleitor é opcional, mas se quiser eu posso colocar. A data de nascimento desse sócio. A categoria do sócio. Eu tenho duas categorias. O empregador que recolhe a FGTS, que é uma situação bem mais rara, e tem aqueles que não recolhem a FGTS, que é a situação bem mais comum. E eu tenho essas duas possibilidades aqui. Lembrando que a categoria 05, quando eu vou colocar aqui, ela vai me dar uma mensagem, vai dizer, olha, para poder atender a RAIS, você não pode pegar e cadastrar ele aqui, você tem que cadastrar como se fosse um empregado normal. Já a categoria 11, ela já permite que eu faça o cadastro desse sócio normalmente. Então, venho aqui, coloco as informações de endereço. Aqui, deixa eu voltar lá. Olha só. Cadastro sócio, como esse sócio optou por recolher Prolabore, eu vou colocar ele aqui. Coloquei CPF, aqui as informações cadastrais normais. Eu venho aqui, situação. Vou selecionar o CBO desse sócio, né, qual seria a função dele, administrador. Qual o estabelecimento desse sócio. Eu vou colocar aqui como ele sendo da matriz. O setor desse sócio, lembrando que eu estou vinculando aquelas, vou colocar aqui diretoria. E o tipo de exposição dele, que é o que a gente viu na aula passada. Se esse sócio for desligado, eu teria que vir aqui e colocar o período que ele foi desligado. Então, olha só, eu peguei, coloquei as informações pessoais dele e as informações referentes à parte de atividade que ele exerce na empresa, né, no caso o CBO, qual o estabelecimento, por onde é que ele vai recolher esse Prolabore, assim como também a lotação e a exposição dele. E eu já venho aqui para a aba de pagamentos. E aqui eu vou colocar as informações referentes ao Prolabore dele. Lembrando que essa visualização que você está tendo desse sócio, ela só aparece desta maneira quando ela não está... ele não está no E-Social, quando a empresa não foi enviada para o E-Social ainda. Porque quando eu faço o envio para o E-Social, e como ele é bem mais exigente, o cadastro ele passa a ser de maneira, vou dizer igual, mas bem parecida com o cadastro do empregado normal. Então, olha só. Primeiro recebimento do Prolabore, quando foi que ele começou a receber Prolabore? Vou dizer que foi 1/1 de 2020. Quando é que ele recebe esse Prolabore na empresa? Vou dizer que é dia 31, último dia do mês. E coloca aqui, mesmo da competência, nesse caso, o mês de novembro, ele recebe no último dia de novembro. Competência, no caso, o mês de novembro, ele ia receber lá para dezembro. Eu colocaria aqui, por exemplo, dia 5. Eu vou colocar o mesmo da competência. E vou colocar o valor desse Prolabore. Então, ele tem um Prolabore aqui de 10... faltou um zero aqui. Ele tem um Prolabore de 10 mil reais. E aqui, caso tenha pensão, eu coloco o valor dessa pensão. Caso ele tenha dependentes, até para fazer a dedução do imposto de renda, eu coloco aqui. E se ele já recolhe em INSS em outros locais, ele também já recolhe por outra empresa, eu colocaria essas informações aqui. Mas é algo que a gente vai trabalhar quando estivermos trabalhando o empregado, porque fica bem mais tranquilo e bem mais fácil. Então, eu vim, coloquei. Também posso vincular no cadastro desse sócio as informações de banco. Vou colocar aqui Banco do Lucas, a agência, o número da conta e o tipo. Já vinculei as informações aqui. Tanto dados pessoais, dados de situação e também as informações de pagamento. Vou dar um OK. Pronto. Com isso,
eu consegui cadastrar o meu sócio. Aí eu posso vir aqui só tirar uma listagem, só para a gente olhar como é que fica. Só uma listagenzinha simples. Então tá aqui, está cadastrado o meu sócio. Outro cadastro que também integra a minha folha de pagamento é o cadastro do autônomo. Os autônomos são aqueles profissionais que não têm vínculo com a minha empresa, eles não têm vínculo com a minha empresa, mas que estão ali prestando um serviço. Pode ser um pintor, pode ser um auditor, um consultor, né, um contador e etc. Então, são os profissionais que não têm vínculo empregatício com a minha empresa, mas que optaram por fazer o recolhimento do seu INSS, na prestação de serviço que eles exercem. Então, eu venho aqui, cadastro, autônomos, vou dar um novo e vou cadastrar esse autônomo. Vou colocar aqui, por exemplo, um profissional autônomo. Vou colocar aqui o nome da minha digníssima esposa. Coloquei aqui, vou colocar o CPF dela. Dela também. Coloquei aqui. E a data de nascimento da minha esposa. No caso aqui, é a data de nascimento do prestador de serviço. Coloquei a informação, olha só. Vou colocar as informações da identidade dela, qual órgão expedidor. Se tiver inscrição municipal ou título de eleitor, ela vem e coloca, por que inscrição municipal? Porque em algumas situações ele tem que ter para poder emitir nota fiscal. E olha só, vim aqui, informações de CEP, número, ou algum complemento, se tenha, da federativa e o município. Pronto, eu também tenho a opção de vincular a conta. Então, eu posso vir aqui, agência, e tudo. Posso vincular as informações. Esse profissional autônomo, como eu falei, eu contratei ele para fazer um serviço. Não tem vínculo empregatício comigo, mas ele pega, quer recolher tudinho, quer recolher INSS dele, então eu cadastrei aqui. Venho para a situação. Olha só, estava em dados pessoais, venho para a situação. Nessa parte de situação, eu vou vincular as informações legais dele. No caso aqui, que tipo de autônomo ele é. Ó, contribuinte individual, autônomo em geral, exceto as demais categorias. Aí tenho aqui transportador, tenho MEI, no caso é microempreendedor individual. No caso, por exemplo, de pastores, padres, eles geralmente se enquadram como autônomos, categoria própria para eles, até para que eles possam receber a pré-benda. Vou colocar aqui como autônomo em geral. Categoria da GFIP, ela é cadê? Transportador. Trabalhador autônomo, categoria 13. Coloquei aqui. E vou identificar o CBO dela, né? De acordo com a atividade que ela foi exercer lá para mim. Aqui, ó, coloquei a informação. Ele já até replicou aqui embaixo. Se ele só presta serviço aqui, ó, tem a posição natureza da atividade, foi trabalho urbano. E se há dependência para fins de imposto de renda. Olha só, dados pessoais, situação, aqui eu estou cadastrando autônomo, ela não é minha empregada, ela não é minha colaboradora, mas eu precisei que ela fosse a minha empresa exercer alguma função, não é trabalho intermitente nem nada, ela foi simplesmente para, vamos lá, como a gente é consultor, ela foi lá, ela é fonoaudióloga, ela foi lá para nos falar sobre os cuidados com a fala, sobre como ter cuidado no momento de fazer uma palestra, uma ministração ou algo do tipo. Então, ela pegou, veio aqui. E eu vou colocar agora as informações de pagamento. Obviamente, ela não é minha empregada, mas se ela trabalhou, ela tem que receber por isso. Então, vou vir aqui, pagamentos, vou dar um novo. Vou selecionar o estabelecimento, qual foi a unidade que ela prestou serviço, foi na matriz. Não vou colocar a lotação tributária agora, a gente vai trabalhar isso só depois. E venho aqui.
Serviço. Opa, lotação. Para qual foi o setor que ela prestou o serviço? Vou dizer que foram lá para os consultores externos. E qual foi o serviço? Nesse caso aqui tem só um cadastrado, depois a gente vai cadastrar outro. Serviço padrão. Venho aqui discriminação do serviço. Uma palestra sobre os cuidados com a voz. Eu venho, vinculei as informações referentes a esse pagamento. Agora eu vou pegar e vou dizer sobre este pagamento, pagamento mensal. Vou dizer aqui que aconteceu no caso dia 20, por exemplo, mesmo da competência. E aqui eu vou dizer, se ela exerceu somente um mês, eu posso colocar aqui 12/20, né, 2020 até 12/20. Se eu contratei ela por 3 meses para que ela fosse lá ministrar esses cursos, eu colocaria aqui o período e vou dizer o valor de uma palestra. Venho aqui e coloquei o valor. Se ela tiver outros vínculos, olha só, para poder informar também esses valores, colocaria aqui, mas não vou colocar. Outros proventos, eu posso ter dado a ela um brinde, né, um valor, uma gratificação por isso, e também outros descontos. E venho aqui e coloco a informação. Na natureza da operação não preciso colocar, mas vou colocar aqui só tributação no município. Ó, e aqui, esse local de prestação de serviço é caso eu tenho, ela é daqui de São Luís, mas eu levei ela para ministrar um curso lá em Chapadinha. Ou seja, é diferente, o município é diferente daquele que ela reside, daquele que eu cadastrei no sistema. Aí, para isso, eu venho aqui e faço essa vinculação de informações. No caso, não vai ser necessário. Vou aqui, vou dar um OK. Pronto, vinculei as informações de pagamento. Vou dar um OK e, com isso, está cadastrada a minha autônoma. Nesse caso, vai fazer parte da minha folha de pagamento, juntamente com os meus empregados, com os sócios da empresa e agora ela também. Então, cadastrei o empregado sócio, cadastrei também os autônomos. Então, está cadastrado os nossos empregados, estão cadastrados aqui, e tem uma série aqui de opções de cadastro, só que eu não acho tão interessante que a gente observe eles agora. A gente pode deixar para um outro momento, tudo. Então, assim, com isso, a gente já consegue encerrar a nossa primeira parte de cadastro, para que aí, no nosso próximo encontro, a gente pegue e consiga já trabalhar a nossa parte de movimentos. A gente já vai conseguir pegar e trabalhar direitinho, criar folhas, férias e rescisões. Assim como também 13º e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Deixa eu te perguntar, esse sistema que está aparecendo assim, geralmente eles são desse jeito no computador da empresa, no sistema das empresas, ou tem alguma modificação? Bem semelhante. Olha, o nenenzinho que tá do lado, né? Fica aqui chamando mãe. Olha, geralmente eles são assim. A maioria desses sistemas, eles são sistemas locais. Eles vão estar instalados numa máquina e você vai estar cadastrando, você vai cadastrar empregados, tudinho, fazer folha, férias. Há alguns sistemas que são na versão web, que você acessa um site. Deixa eu ver aqui se eu acho um aqui para te mostrar. Inclusive, um parceiro nosso, onde a gente também aloca os sistemas. Ó, SkyDocs. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Olha, aí aqui a pessoa vem, né? A pessoa vem, coloca a senha e aí acessa um sistema web. Também são assim. Mas, digamos, a linha de raciocínio, ela é mais ou menos essa, que você pegar, cadastrar no sistema, tirar os relatórios, fazer essas vinculações, depois partir
para a situação de folha de pagamento. Não foge muito disso não, viu? Algumas empresas têm sistemas internos. Aí vai. O que vai mudar é o layout, mas a lógica é mais ou menos essa. Você vai ter que cadastrar o empregado, vincular as informações para esse empregado, para aí depois você conseguir fazer a sua folha de pagamento. Tá certo, entendi. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Não, não. Tranquilo, né? Então, com isso, eu creio que a gente consegue pegar e concluir a nossa aula de hoje. Concluir a nossa aula de hoje. E aí a gente já vou repassar a vocês no grupo depois esse link com esse vídeo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau. Cara, tá quente, ó. Quente, eu preciso do meu copo. Terminou. Eu vou te mandar mensagem.